Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje, mais um tópico do computador com Z80. Você já viu no título, vamos adicionar uma memória RAM no nosso computador. Tenho certeza que muitos vão gostar, pois muitos assinantes estavam esperando por esta aula. Já deixa o like para não esquecer. Com a memória RAM poderemos utilizar subrotinas em nosso código. Vai ser sensacional a aula de hoje e vamos evoluindo o projeto sempre que possível. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br e faça a cotação para o seu transformador toroidal sob medida para o seu projeto. Link aqui embaixo. E também oferecimento da Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos. tigercomp.com.br, faça aí o seu pedido de componentes e utilize o cupom de desconto WRKits para obter desconto na sua compra na Tiger Comp. Links aqui embaixo. Estamos também com o curso Amplificadores Operacionais Nível Básico em pré-venda. Aproveite o valor promocional, hein? Falta pouco para terminar a promoção. Invista no seu conhecimento e confira os nossos demais cursos disponíveis. Vamos para a aula de hoje. Tem sexta, tem clássica, tem sexta, tem legendária. Let's get started! É sempre uma honra muito grande gravar estas clássicas de sexta, que vão ao ar desde fevereiro de 2014 sem falhar uma sexta sequer. Por isso, tem sexta, tem clássica aqui no WR Kits Channel. E hoje vamos continuar com a saga do Z80. Quem gosta de Z80, deixe seu comentário aqui embaixo e já deixe o seu like. E eu vou aproveitar e perguntar para vocês. Vocês acham interessante lançarmos um curso Z80, estilo WR Kits Hotmart, um curso exclusivo, abordando aí a construção de um computador? Por favor, comente aqui o que você acharia. Você iria adquirir este curso? Tem interesse? Comente que estamos considerando. Já fizemos pesquisa no Instagram, inclusive me siga no Instagram para dúvidas, pesquisas. Sempre postamos lá no Stories coisas legais. Me siga, é Wagner Rambo no Instagram também. E aí eu já faço essa enquete com vocês aqui no começo da aula. Galera, eu estou aqui com o código da videoaula 364, que foi a última sobre Z80. Há algumas semanas, lá em fevereiro. Eu fiz o código em janeiro de 2021, lancei a aula em fevereiro, se não me engano. E foi o Z80 com clock de 4 MHz. Perfeito, estava funcionando muito bem. Desenvolvemos, inclusive, aqui algoritmos para gerar delays para testarmos o clock de 4 MHz, entendemos toda essa dinâmica e comprovamos o funcionamento. E aí o próximo passo natural do desenvolvimento deste computador com Z80 é adicionar uma memória RAM, e é o intuito da nossa aula de hoje. Por quê? Nós precisamos de uma memória RAM, especialmente para podermos chamar subrotinas com o nosso Z80. Ele não apresenta uma RAM interna, ele é um microprocessador. Então nós precisamos ter uma RAM externa endereçada por ele. Então eu marco a priori o endereço final da minha memória RAM para poder utilizar como pilha de memória. Pois o Z80 internamente ele tem um registrador de 16 bits. Na realidade são dois registradores de 8 bits que contêm estes 16 bits da Stack Pointer, que é um apontador de pilha. Então ele aponta para o endereço. E vamos trabalhar com ele também no código, de acordo com o nosso hardware. E vamos começar a desenvolver. Eu vou explicar para você a lógica do hardware aqui no bloco de notas mesmo, e depois eu já atualizo o código em tempo real para testarmos na bancada. Então fique atento ao vídeo. Para mapear uma memória, nós precisamos conhecer o tamanho das memórias que vamos trabalhar. A nossa ROM é a 2816. Que na realidade é uma EEPROM. Eu posso apagar, gravar eletronicamente. A 2816 ela apresenta 2K bytes de memória. Isso é bem simples de ver. Eu tenho quantos pinos de endereços? Eu tenho 11 pinos de endereços. Ou seja, vai até o A10. Tem o A0 até o A10, dá 11 pinos. E aí você faz na calculadora mesmo, 2 elevado na 11. Aí, ó,
2048, 2 KB. E a minha RAM eu vou utilizar a 6116. Minha memória RAM, uma memória RAM estática, também de 2 KB. Ela vai até o A10, por esse motivo. De novo, 2 elevado na 11, 2 elevado na 11, pois são 11 pinos de endereço, 2048, 2K. Eu quero que a minha ROM inicie no endereço 0 hexa de memória. Qual é o valor máximo da ROM, considerando todos os seus endereços em 1? Bem fácil de ver isso também. São 11 pinos, então é 2 elevado na 11, que dá os 2048, menos 1. O valor máximo em decimal é 2047. Converto isso para hexa. 2047, hexadecimal, 7FF. Então já estamos começando a endereçar aí as coisas. 7FF hexa é o meu final da minha ROM. Eu vou armazenar a minha memória de programa. E aí a memória de dados pode iniciar no próximo endereço, que seria 0800, em hexadecimal. Quantos bytes tem esta 6116 que eu vou utilizar? 2K. Por isso, eu posso pegar, colocar aqui 800 hexa, ou se você prefere decimal, eu posso fazer 2048 mais 2048, 4096. Esse seria o valor final, só que menos 1, pois o zero entra junto na contagem. Então, 4095 é o decimal máximo para minha RAM. Se eu converto isso para hexa, está aí o meu valor máximo. Então, FFF, 0, FFF em hexadecimal. Já tenho a memória do computador que eu defini aqui. Então, eu tenho 2K de ROM, que vai do endereço 0 ao 7FF hexa, e eu tenho mais 2K de RAM para dados, que vai do 800 ao FFF hexa. E agora eu utilizo um decodificador para trabalhar com estes endereços. Então o pino máximo é o A10, tá certo? Eu tenho, portanto, A9, A8, A7, A6, até o A0. Vou fazer aqui para ficar bem didático, vá acompanhando e procurando compreender. O Z80 ele tem até 16 pinos de endereços. Então nós vamos aproveitar os pinos de cima aqui, o A11, o A12 e o A13, para endereçar a minha memória. No caso aqui eu preciso de um único bit, só que eu já vou colocar para 3 bits, já avisando expansões futuras. Então é muito simples, galera. Olha só. Quando eu tenho 0, 0 e 0 nestes bits, eu estarei trabalhando com a ROM. E quando eu tiver 0, 0, 1, eu estarei trabalhando com a RAM. Tá certo? Então é assim que eu faço o endereçamento. Se você colocar aqui tudo 1, nestes bits aqui, vamos colocar aqui na calculadora mesmo. Ó. Então os 3 primeiros são 0 e aí seguido de 11 uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Em hexadecimal tá aí, 7FF. Então é o limite da minha ROM. Quando o A11 passa para 1, eu tenho o começo da minha RAM. Então colocando tudo 0 nesses primeiros bits de endereço, eu terei o quê? Vamos botar em binário 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Em hexadecimal dá 800. Eu inicio na minha RAM e quando eu tiver tudo em 1, teremos 1 no A11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Em hexadecimal é o FF hexa. Então está aí. Veja que se você trabalhar com outras memórias, e você pode tranquilamente utilizar memórias maiores ou utilizar mais de uma 6116 para ter 4K
6, 8K de memória, utilizar uma 28 com maior capacidade também para um programa monitor maior no seu micro. Tudo é possível, isso é muito legal, isso é muito bacana de trabalharmos com microprocessadores, pois aí você que faz as configurações que você quer, você que define os periféricos dele, o que ele vai ter de memória, então isso é bem divertido de fazer. E olha só, vamos utilizar um decodificador para selecionar entre uma memória e outra. Agora que já entendemos como vai funcionar o endereçamento, já podemos mostrar para você o diagrama esquemático. Está aqui ele, ó. E o software e este PDF estarão para download aqui embaixo. Então, depois clique em mostrar mais e faça o download para você também ter os documentos aí. Está aqui o nosso Z80 e aqui as memórias, ó, a 28C16A de 2K, a ROM e a 6116 de 2K. A ligação entre o Z80 e as memórias é simples, só que requer um pouco de paciência, um pouco de prática em montagem. Você pode fazer em uma placa universal ou você pode fazer em protoboard, como você preferir. Aqui no caso nós fizemos em protoboard. Então você vai ligar endereço com endereço, do A0 ao A10 de cada um. Então você liga o Z80 com a ROM, a 28C16, e liga também com a RAM, a 6116, fio a fio, A0 com A0, A1 com A1, A2 com A2, até o A10 com A10. O mesmo para via de dados. Então nós temos aqui os dados do Z80, ó, D7 a D0, eu interligo toda essa galera. Aqui no esquemático nós utilizamos os barramentos para ficar uma representação mais elegante, não dar uma poluição de vários fios cruzando o esquemático. Então estas barras aqui com maior espessura são os barramentos. Então nós temos o barramento de endereços, que é aqui em cima, e aqui embaixo o barramento de dados. Então nós interligamos tudo, D0 com D0, D1 com D1, então Z80 e ROM, ROM e RAM, perfeito? E temos aqui também o nosso registrador de saída, o 74HC273, que pega o barramento de dados aqui, ó. Então ele também, fio a fio, D7 a D0, nós fazemos as ligações. É isso que o esquemático está representando. O circuito é alimentado em 5 volts. Por enquanto estamos com um circuito bem simples de reset, que é o botão aqui, que eu clico, eu envio o nível lógico baixo, tem um pull-up mantendo em high o reset, que é o pino 26 do Z80. Clico no botão, envio o low, ele reinicia o program counter para o 0000 hexa de memória, que é o endereço inicial da ROM, como acabamos de ver. E eu também envio um reset para o registrador de saída. Muito bem, nós temos aqui os pinos de leitura. Aqui o pino 20 da 2816 está com a label Read e o da 6116 também. Então ambos são Output Enable. Quando eu quero ler um dado da memória, o Z80 envia um Read em Low. E é este pino aqui do Z80. Veja que tem a barrinha aqui indicando que é um sinal ativo em Low. Então eu ligo o RD com o RD da ROM e com o RD da RAM, que são os Output Enables para fazer a leitura. E a RAM ainda tem a peculiaridade de eu poder escrever nela. A ROM é Read Only Memory, ou seja, uma memória de somente leitura. Mas a RAM eu posso escrever nela e nós temos o sinal WR aqui, que não é de WR-Kits, é WR de Write, escrita, que é no pino 21 da RAM, que é o WE barrado aqui, significa que em Low eu estou escrevendo dados na minha memória RAM. E esse WR é um sinal que vem do Z80 também. Tá aqui o pino 22, WR com a barrinha. Então, este ponto vai ligado lá no pino 21 da RAM. Até aí tudo bem? E interpretação de diagramas esquemáticos. É um esquemático um pouco mais complexo, mas vá observando as labels, as interligações e atenção aos barramentos. Vamos entender agora a decodificação de memórias. 74LS138
este circuito integrado nós vamos utilizar. Eu consigo selecionar aqui as suas saídas já em low, Y0 a Y7 até, só que eu vou utilizar apenas duas, que são as duas memórias que estamos utilizando aqui neste projeto. Nós podemos trabalhar aí com até 8 seleções com este circuito integrado. Por isso que eu já utilizei os 3 bits de endereços. Então veja aqui, nós temos o A11, 12 e 13. No projeto de hoje apenas o A11 vai trocar de estado. Aqui, conforme a seleção, a respectiva saída vai em nível lógico baixo. Então olha só, eu tenho aqui 0, 0, 0, então Y0 vai estar em nível lógico baixo, as demais em alto. Se eu tiver 0, 0, 1, o Y1 vai estar em nível baixo, todas as demais em alto, inclusive o Y0. Se eu tiver 0, 1, 0, é o Y2, 0, 1, 1 é o Y3, e você já entendeu. Ainda, para funcionar isso aqui, eu preciso que G1 esteja em high, dê uma consultada no datasheet do 74LS138, e eu preciso que G2A e G2B estejam em low. Veja aqui a bolinha no seu pino de entrada. Então, o G1 eu estou mantendo constantemente em 5 volts, esta condição em high, e eu utilizo o sinal do Z80, que é a requisição de memória, Memory Request. Então, quando ele quer ler ou escrever dados na memória, leitura é na RAM e na ROM, escrita é na RAM, ele envia um sinal em low, seu pino 19 aqui, que é o Memory Request, requisição de memória, que eu ativo de fato o meu decodificador de endereçamento. E então, se eu estou trabalhando a partir do endereço 0 até o 07FF, é o cell ROM, este bit que estará em low, que está ligado aqui, ó, cell ROM, ou seja, a seleção da memória ROM, que nada mais é do que o chip select ou chip enable da minha 2816, que ele precisa receber um sinal em low para eu habilitar esta memória. O mesmo para a memória RAM, só que a memória RAM inicia em 0800 pelo nosso mapeamento. Então eu terei aqui o A11 em 1. Então ele vai do 0800 ao 0FFF, como vimos. Em todo este range, esta faixa de endereços, eu tenho cell RAM em low. Então eu estarei habilitando aqui a minha 6116. Chip Enable, mantendo-a habilitada para leitura ou para escrita. E é isso aí, galera. Temos ainda aqui o circuito de clock, que é baseado no cristal de 4 MHz e um 74HC00, ligado como inversores, só que bufferizados. Eu já expliquei isso na última aula do Z80. Eu aproveito esta técnica aqui para deixar um clock bem forte, no caso falando de corrente de acionamento. Então eu mantenho aqui em 5 volts os pinos das NANDs e elas viram inversores bufferizados. Uma técnica de eletrônica digital para você. E eu também estou utilizando aqui um 74HC273 como um registrador de saída apenas para o teste. Esse aqui não é o computador completo que pretendemos desenvolver, pois o completo eu preciso, como eu remontei todo o circuito, e você vai ver que remontamos tudo, não é mais o mesmo dos últimos vídeos de Z80, para caber a memória RAM e organizar melhor os integrados. Então, primeiro eu decidi fazer o teste apenas com um registro simples de saída, que eu nem mapeei, eu nem estou mapeando ele, tá certo? Conforme estávamos nos últimos projetos, que tínhamos o porte A e o porte B, aqui eu estou utilizando um porte genérico, que independente do endereço, ele vai ser acionado. Só que ele será acionado quando eu tiver um pulso de escrita e uma requisição de entrada ou saída, que é feito com este circuito do 74LS02, duas portas NOR,
uma ligada como inversor e a outra, quando recebe os dois níveis baixos aqui, ela vai a 1, invertendo para low de novo e dando um clock para acionar as saídas do registrador de saída. Então, basicamente, eu preciso que o I/O request, que vem lá do Z80, o pino 20, esteja em low e o pino de escrita também habilitado. Significa que eu estou fazendo uma requisição para escrever um dado em uma saída, que é este port de saída. Então, estou utilizando, vou trabalhar apenas com o Q0 e Q1 aqui, mas eu poderia trabalhar com byte completo para testar. Só que hoje eu vou testar só estes 2 bits para validarmos o funcionamento da memória RAM, que é o principal objetivo da aula de hoje. Entender o endereçamento, como é realizado, como você pode fazer com outras memórias e ver se vai funcionar na prática a nossa memória RAM de 2 KB. De hardware é isso, galera. Então baixe o PDF e estude. Se você quiser montar também, é uma boa prática. E claro, aqui, como sempre, capacitores de desacoplamento, um para cada circuito integrado, conforme indicado aqui no esquemático. Software, bloco de notas mesmo. Então vamos aqui atualizar. Eu estou gravando em abril de 2021. Atualizando o software. Eu vou manter os endereços aqui do port A, port B e port X, que era aquele port de entrada. Depois, quando adicionarmos os 2 ports e mais ports de entrada, nós já sabemos como mapeamos anteriormente estes ports aí com o nosso circuito. Então é o computador Z80 com clock e RAM de 2 KB agora. Aqui o mapeamento. Então, dei nomes aqui, port A 01 hexa, port B 02 hexa, inicio no endereço 0 de memória, eu vou fazer um jump para uma label chamada begin, desvia para início, isso é uma boa prática, e ela é colocada aqui. Então no begin, antes de entrar no loop infinito, eu vou fazer o seguinte, load stack pointer 0 FFF hexa. Então carrega o último endereço da RAM na pilha de memória. É uma boa prática também zerar o acumulador. Zera o acumulador. Agora eu entro em loop e, revisando o código da aula passada, criamos um delay aí de aproximadamente 900 microsegundos. Só que eu criei um algoritmo de delay. Então agora eu posso recortar o algoritmo de delay, Ctrl X, veja que ele se repetiu aqui, só que eu tive que renomear as labels. Ó. Então o objetivo agora é criar uma subrotina. E aqui eu carrego 01 hexa para ligar o meu Q0 do meu registrador de saída. E aciono, pode ser o port B, o endereço aqui, galera. Tanto faz o endereço, pois eu não mapeei o 74HC273 neste projeto específico. Próximas aulas de Z80 vamos remapear saídas e entradas como vínhamos fazendo, mas como dito hoje o intuito era testar a RAM. Então, como eu não mapeei, pode ser esse endereço do port B mesmo. E depois eu vou carregar 02 hexa, então isso fará uma inversão. Q0 e Q1 ficarão trocando de estado a cada chamada da minha subrotina de tempo. Agora eu posso finalmente utilizar uma instrução call. Call delay. Então, ponto e vírgula comentário, chama a subrotina de delay. Depois eu inverto os bits de saída no registrador de saída e chamo a subrotina de delay de novo. Então terei a troca de tempos naqueles 900 microsegundos. Jump loop, desvia para o loop, e é o meu loop infinito, e aqui é o final do programa. Agora vamos criar a subrotina, eu desenvolvo abaixo aqui do loop principal, vou dar um Ctrl V,
separar um pouquinho aqui, organizar o código. Então aqui, desenvolvimento das subrotinas. E aqui eu vou colocar uma label de delay, que é o nome da minha subrotina. E aqui esse loop delay 1 posso manter com este nome mesmo. Então basicamente eu carrego o registrador B com o valor, ele vai decrementando e testando até chegar em 0. Ele fica preso neste loop aqui. Chegou em 0, ele processa a próxima instrução, que nesse caso agora será ret, retorno da subrotina. Bacana demais. Então tá aí. Agora nós temos o Z80 funcionando com uma memória RAM e chamadas de subrotina. Revisando o que fizemos aqui, eu determinei o endereço final da minha memória RAM. Então eu salvo este conteúdo no stack pointer, que apontará para o endereço final da RAM, e sempre que houver uma chamada de subrotina, ele decrementa esse endereço, isso o próprio Z80 faz para nós, decrementa esse endereço e depois ele recupera o endereço logo abaixo da chamada da subrotina, que é o endereço onde está load A02hexa. E depois que ele chama de novo, ele decrementa de novo, salva o endereço logo abaixo, jump loop. E ele fica nesse loop infinito. Então perceba que a nossa pilha, ela funciona desta forma mesmo. Imagine uma pilha de pratos, você coloca um prato, outro prato, você sempre vai tirar o último que você colocou. É assim que essa pilha de memória funciona, salvando os endereços para o processador saber para onde retornar. Quando ele encontra o return, ele vai restaurando a pilha. Perfeito? Aqui nós estamos chamando uma subrotina, então ele apenas utiliza aí um nível da pilha, como colocar um prato, tirar, colocar, tirar, e ele fica repetindo isso aqui no loop. Se tudo der certo, na prática devemos ver a troca de estado de Q0 e Q1 a cada aproximadamente aí 900 microsegundos, que é o tempo que leva o processamento desta subrotina de delay. Agora podemos chamar de subrotina. Ctrl S, deixa eu pegar aqui, copiar tudo. Cabeçalho não precisa copiar. Então Ctrl C. O compilador que eu uso é o clearhome.org/asm, é online, você joga esse link no Google, cola o código, vem aqui do lado em build, compilou sem erros, deu 32 bytes de memória, clique em download, o arquivo .bin que você baixar, você grava na EEPROM 2816, pode utilizar o gravador de sua preferência, eu utilizo um USB que se chama Mini Pro, dê uma pesquisada aí, é bem bacana, e aí vamos testar isso funcionando na prática. Tá aí, galera, parte teórica resolvida, espero que tenha entendido, vamos para a bancada agora, venha comigo. E aqui está o nosso mais novo computador com Z80 e memória RAM. Essa montagem é um pouco mais complexa, você precisa fazer com toda a atenção possível, pois são muitas ligações. Nós temos os bits de endereço e de dados que você vai precisar trançar os fios desta forma, assim, para conseguir dar conta, conseguir fazer toda a montagem e concluir todas as ligações conforme o diagrama esquemático. É um bom exercício de paciência, mas com calma aí, conferindo ligação por ligação, seguindo dicas que já trouxemos em outros vídeos do canal sobre montagem em protoboard, vai fazer com que você consiga montar o circuito para testar aí. Aqui a 6116, a memória RAM de 2K, 2816, a memória ROM também de 2K, o Z80, processador, e aqui embaixo nós temos os circuitos integrados. Aqui nós temos o gerador de clock, 4 MHz, o 74LS02, aliás, o 74LS138, o decodificador de memórias, conforme vimos também na parte teórica do vídeo. Aqui o 02, para eu acionar o registrador de saída, que é um 74HC273. E esse registrador de saída, a princípio, está aqui de forma provisória apenas para testarmos, pois eu pretendo
adicionar aqui em cima mais uma protoboard no futuro, e aí os ports de saída colocar aqui para cima e aqui embaixo colocar porte de entrada. Aí vai ficar bem interessante a configuração do nosso computador. Mas está aí todos os dispositivos, todos os fios interligados, e vamos fazer os testes para validar o funcionamento do nosso código e verificar se estamos trabalhando com a memória RAM já. Um código bem simples, mas que vai já ter grande utilidade para validarmos o funcionamento deste computador com o Z80 e memória RAM. E aí a partir disso poderemos desenvolver muitas coisas interessantes, uma vez que torna-se possível a utilização do computador com subrotinas, agora que temos a nossa pilha de memória aqui na memória RAM. Aproveito para trazer uma dica extra para vocês de prototipação mesmo de circuitos, onde você tem aqui circuitos mais complexos. Vocês lembram que nesta protoboard aqui nós tínhamos o computador com o Z80 anterior. O que eu fiz aqui foi só remover os circuitos integrados, os principais, o Z80 e a EEPROM, e um dos CIs de saída aqui, 273, e aí montei na protoboard totalmente nova. Por quê? Na organização desta protoboard, eu já havia comentado com vocês em vídeos anteriores sobre o Z80, pesquise no YouTube WRKit Z80 e vai achar um monte de vídeos já do clássico processador, que teríamos que reorganizar para inserir a memória RAM no nosso projeto. E aí eu fiz dessa forma, só peguei os CIs aqui e deixei os fios interligados, como você está vendo, para não ter problema. Caso tivesse algum mau funcionamento que eu não encontrasse na montagem nova, eu poderia recorrer a essa montagem antiga para aproveitar a estrutura que está pronta aqui. Seria só inserir de volta o Z80 e a EEPROM. Então, quando você trabalha com projetos assim, é uma dica para você fazer a sua prototipagem de forma segura. E aí eu fiz do zero aqui tudo novo nestas duas protoboards para testar e organizar do modo que você está vendo, pois são muitos fios de ligação, então sempre é bom nos precavermos. Vou usar o canal 3 da fonte de bancada, está configurado aí para 5 volts. Podemos limitar esta corrente em uns 400 mA. Deixa eu acionar aqui o canal 3, 400 mA. Vamos liberar a saída do canal 3. O circuito já está alimentado e o consumo até o presente momento é em torno aí de 157, 156 mA. Inicialmente eu vou ligar o osciloscópio no clock principal para ver se está funcionando. Esse é um teste que você pode fazer antes de qualquer coisa. Ó. Ligar aqui na saída do oscilador, já é o clock que vai para o Z80. Temos um sinal presente na tela do instrumento, vamos dar um zoom horizontal e olha só, está aí o nosso clock. Se eu colocar aqui para medir, frequência do canal 2, em torno aí de 4 MHz. Tá aí, ó. Perfeito. Então o clock está conforme o previsto. E para validar o funcionamento do nosso código, vamos observar aqui as saídas Q0 e Q1 do nosso registrador. Elas devem estar trocando de estado aproximadamente a cada 900 microsegundos, de acordo com a nossa subrotina de delay. Agora podemos chamar de subrotina. Então, se tivermos a troca de estado destas saídas do registrador de saída, significa que estamos chamando a subrotina de delay e estamos armazenando de forma satisfatória o seu endereço de retorno na pilha, que é apontada pelo stack pointer aqui no endereço final da memória RAM. Vamos ver na tela do osciloscópio se temos estes sinais, e serão dois sinais em contrafase, porque no nosso código ora enviamos 01 hexa para a saída, ora enviamos 02 hexa. Não temos nada na tela por enquanto, mas se eu der um reset aqui no Z80, agora apareceu alguma coisa. Vamos ajustar aqui o zoom, diminuindo o zoom horizontal. Aí, ó,
Que bacana, nós temos os dois sinais. Muito bom isso, comprovamos o funcionamento. Estamos chamando de forma satisfatória a nossa subrotina de delay no nosso código. Então, com isso, validamos todo o nosso mapeamento de memória e a inserção da RAM no computador com o Z80. O que podemos ver ainda é entrar com os cursores para medir aproximadamente qual é o tempo que temos. Então, vamos dar um zoom horizontal aqui. Podemos posicionar aqui na descida do sinal e outro cursor na subida ali para o canal 2. E estamos com 902,8 microsegundos. Está bem coerente. Estimamos algo próximo aí de 890 e poucos microsegundos. Então, podemos dizer que está funcionando. Estamos chamando de fato aquela subrotina de delay. Tempo em high aqui, 908,8 microsegundos. Excelente! E apresentamos aqui mais uma melhoria, mais um upgrade no nosso computador com o Z80 nesta clássica de sexta. Eu sei que tinha muita gente aguardando esta videoaula da memória RAM. Está aí apresentado, é claro que vamos trazer sempre que possível mais conteúdo sobre o Z80, agora aproveitando esse nosso mapeamento de memória, criar umas subrotinas legais, criar interfaces de entrada e saída. Vai ser muito bom poder ir incrementando este computador, que já tem várias aulas no canal. Como dito, para quem quer assistir tudo desde o começo e compreender várias coisas sobre o processador em si, digite na busca do YouTube mesmo, WR Kits Z80, você vai encontrar todos os nossos vídeos a respeito do clássico processador. Um clássico na clássica de sexta de sempre, tem sexta, tem clássica. Deixe o seu like, comente bastante, hein? Feedback, eu preciso desse feedback, eu quero saber de você se quer mais vídeos sobre o Z80, tá certo? Continuem acompanhando e bons projetos para todos. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Peço o seu like de sempre, se inscreva no canal se é novo por aqui e nos siga nas demais redes. Tem o Instagram, o Telegram e o Facebook da WR Kits e tem o meu Instagram e o meu Twitter. Todos os links na descrição, siga para amplo conteúdo de eletrônica e maratone os nossos mais de 3.100 vídeos de conteúdo. Valeu sua audiência, um ótimo final de semana, bons projetos, um abração e até a próxima!